Bom, pessoal, nessa nossa terceira aula de geometria, a gente vai ver alguns resultados sobre ângulo externo a um triângulo. Depois, a gente vai ver um novo caso de congruência de triângulos, que é o lado, ângulo, ângulo. E, por fim, né, o ponto alto da aula e um dos teoremas mais importantes do curso é a desigualdade triangular. Então, vamos lá. Bom, primeiro a gente precisa definir o que é um ângulo externo, certo? Então, o ângulo externo desse triângulo ABC que está aqui nesse vértice C, vai ser esse ângulo que está destacado em amarelo, certo? Então, nota que a gente faz uma extensão do lado do triângulo, né? E aí a gente pega, então, o ângulo que essa extensão forma com o outro lado que também incide nesse vértice, tá? Então, é assim, tá? Eu quero destacar com vocês que, por exemplo, esse aqui, de acordo com essa definição, não seria um ângulo externo, tá? Por quê? Bom, porque basicamente aqui eu estou pegando as duas extensões aqui, né, dos lados, né? E não estou pegando uma extensão de um lado com um outro lado, né? Como é o que acontece nesse lado amarelo, tá? Então, o ângulo externo fica bem definido dessa forma. Então, o ângulo externo é esse aqui, tá? E nota que esse outro ângulo que eu construí aqui, ele tem a mesma medida do ângulo interno. Então, esse ângulo não acrescenta nenhuma informação nova, digamos assim. De fato, esse triângulo ABC vai ter 6 ângulos externos de acordo com a nossa definição. Então, se eu pegar aqui, eu posso continuar prolongando os lados, não é isso? E aí, olha só. Eu pego os ângulos que estão determinados por um lado do triângulo e um prolongamento do outro lado. Então, esse aqui é um ângulo externo, assim como esse aqui, certo? Nota que esses dois ângulos externos que estão no vértice A, por exemplo, eles são opostos pelo vértice, então eles têm mesma medida, certo? Da mesma forma, aqui no vértice B, eu tenho dois ângulos externos. Aqui, sempre pegando um lado do triângulo com o prolongamento do outro lado e aqui também, né? E claro que esses dois aqui também vão ter mesma medida por serem opostos pelo vértice. E o nosso ângulo que está em C aqui, né? Ele também tem um correspondente oposto pelo vértice, tá bom? Então aí os 6 ângulos externos desse triângulo. Vamos ver aqui um teorema, né, chamado teorema do ângulo externo, que diz o seguinte: um ângulo externo é maior do que qualquer de seus ângulos internos não adjacentes. Vamos ver como é que fica a demonstração desse teorema. Bom, então vamos mostrar, olha só, que esse ângulo externo que está aqui no vértice C, então eu vou estender aqui, né, esse lado.
vamos mostrar que esse ângulo externo aqui, ele é maior do que esse e maior do que esse, tá? Claro que os argumentos são análogos, então eu vou fazer só para esse aqui. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, vamos pegar aqui o ponto médio do segmento AC. A gente pode construir um ponto médio com compasso. Vamos fazer aqui rapidinho. Então, o ponto médio fica sendo esse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto E. Tá? Vou apagar as linhas auxiliares aqui. Então, o ponto E é o ponto médio do segmento AC. Agora eu vou pegar aqui a reta que liga B até E. Tá? Aqui. B até E. Nessa reta, eu vou traçar um segundo, um outro ponto, que vai ser o ponto F, e que ele vai estar à mesma distância de E que B. Então, vamos medir aqui a distância de B até E. Vamos. Então, a distância está aqui. E o nosso F tem que estar aqui. Então, aqui é o ponto F. Finalmente, a gente pode traçar mais um lado desse triângulo que vai se formando aqui, que é o CF. E olha só, primeiro, nota que esse ângulo que eu estou desenhando agora, ele é menor do que o ângulo externo que está em C. Né? O ângulo externo ao triângulo ABC, que está em C, esse ângulo amarelo todo aqui. Esse novo ângulo é esse ângulo branco, é claro que é menor. Né? Agora, a gente vai mostrar que esse ângulo branco aqui, ele tem mesma medida que esse ângulo em A. Tá? Então, essa medida aqui vai ser a mesma que esse outro ângulo branco aqui, que eu vou chamar de alfa. Então, vamos mostrar que alfa é igual a... Como é que a gente pode perceber isso? Bom, lembra que essa medida é a mesma dessa aqui, ou seja, a medida de A até E é a mesma de E até C, porque é o ponto médio desse lado AC. Da mesma forma, por construção, a gente sabe que essa medida é igual a essa medida, ou seja, de B até E é a mesma distância que de E até F. Olha só, mas além disso, a gente tem ainda que esse ângulo aqui tem mesma medida que esse ângulo aqui, porque eles são opostos pelo vértice. Então, o que acontece aqui? Lado, né? Lado, ângulo, lado, certo? Então, esse triângulo AEB é congruente a C E F.
A é B é congruente a C é F. Portanto, alfa é igual a A. Tá? Então, por construção, a gente consegue demonstrar essa desigualdade, né? Que seria o ângulo externo em C, a gente pode chamar de gama, né? Esse ângulo gama é maior do que A. E aí acabou, tá bom? Da mesma forma, a gente pode construir analogamente um outro triângulo para mostrar que gama também vai ser maior do que o ângulo em B. Então, pessoal,